Bom dia, feliz sábado. É uma alegria estar aqui na casa de Deus nesse momento. E mais um sábado, depois de uma semana cheia de atividades, trabalhos, assignments, provas. É muito bom chegarmos ao final de um ano acadêmico, ou talvez só do ano mesmo, e podemos ver a mão de Deus nos abençoando. É uma bênção estar aqui na casa dele, nesse sábado, para descansar também. O tema que nós vamos comentar e vamos falar um pouco hoje está dentro da série que nós estamos falando sobre a estrela de Belém, especialmente sobre o relato do nascimento de Jesus. E como essa estrela e o relato de Mateus, capítulo 2, fala sobre esse nascimento. E eu quero começar o nosso sermão, a nossa reflexão de hoje, convidando você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, e vamos ler os versos 1 a 2. Esse vai ser o tema, o texto bíblico que vamos passar a refletir nos próximos minutos. Mas antes de lermos a Bíblia, quero convidar você a orar. Oremos. Pai bondoso, Senhor amado, nosso Criador e Redentor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e de, nesse momento, entender ainda mais o que o Senhor tem a falar a nós. Te pedimos que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que não possamos entender, não conforme as nossas habilidades, mas conforme a Tua vontade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esse texto é emblemático porque ele fala sobre uma estrela que apareceu na cidade, na região da Judéia, e ali havia muita gente interessada, especialmente, não os judeus especificamente, mas povos do Oriente, reis, magos, a expressão aqui que a gente tem, eram magos do Oriente, que vieram ver a Jesus. É interessante notar que Jesus aqui, muito provavelmente, ele teria pelo menos entre 40 até 2 anos de idade. Então, a gente não está falando especificamente aqui do relato da noite, do dia do nascimento de Jesus. A gente tem um período de tempo onde, até depois no capítulo, a gente tem que Jesus é encontrado por esses magos na casa, não mais em outro ambiente. E essas pessoas que foram visitar, muitas vezes a gente se refere a eles como se fossem reis magos, e talvez isso tem que ver com o texto de Isaías. Isaías, capítulo 60, verso 3, não está na apresentação. E Isaías diz que as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Então, talvez essa noção de que haveria alguns reis que viriam e reconheceriam o Messias ali em Jerusalém, talvez seria uma indicação de que sim, esses magos seriam reis, mas essa seria uma leitura a partir do texto de Isaías. E mago não significa necessariamente alguém que faz bruxaria, ou alguém que faz alguma magia, ou é um ilusionista, mas a palavra mago, que foi traduzida aqui para o português,
ela significa como justamente alguém que é um sábio, é um professor, talvez um filósofo, é alguém que talvez tenha esse conhecimento de astrologia, é vidente. Esse é o mesmo termo que é usado para Daniel, lá em Babilônia. Então, não é uma coisa como a gente pode estar associado num sentido negativo. Pode significar somente alguém que estuda muito da natureza e conhece bastante sobre a literatura antiga daquela época. E esses magos, eles vêm dessa região, que é basicamente o Oriente. A gente tem ali um grande deserto, ali onde hoje a gente tem diversas nações, inclusive mais ao sul a gente tem a Arábia Saudita, onde tem um grande deserto. Mas naquela região ali, onde está dentro daquela elipse, a gente tem vários rios. Então, vários povos, civilizações se desenvolveram ali. Então, esses povos, algumas pessoas ali, que a gente chama de magos do Oriente, eles vieram daquela região e foram até Jerusalém. Então, não foi uma coisa que, como muitas vezes acontece com a gente, está acontecendo um evento em Chicago, a gente pega o carro e vai para lá em 2 horas, no máximo você chega lá, dependendo do trânsito. Isso demorou vários meses, vários dias, para que eles, ao enxergarem esse fenômeno, essa estrela, pudessem sair daquela região e chegar a Jerusalém até encontrarem o lugar onde o Messias tinha nascido. Só que a grande pergunta, e talvez muitos de vocês queiram me perguntar especificamente, Saulo, o que seria aquela estrela? Talvez é alguma coisa que nós podemos conhecer atualmente, talvez a estrela de Belém vá se repetir novamente, e ao longo do tempo, muitas pessoas, especialmente quem desenhava ou pintava essa representação, ao longo dos séculos a gente observa que, por exemplo, nessa imagem que você está observando, a estrela de Belém é representada como esse objeto ali que tem como se fosse uma cauda, e a gente chama isso atualmente de cometa. E eu vou explicar o que é um cometa e por que eles fizeram essa associação. Ou talvez, alguns séculos mais tarde, justamente uma coisa sem tanto detalhe, o que é essa estrela de Belém. Ou até de forma mais específica, como sendo um anjo que está ali segurando essa luz e que está guiando os magos até encontrarem a Jesus. De forma, tirando um pouco a parte religiosa e indo mais para a parte acadêmica, sim, existe uma pesquisa, não é tão forte como outras áreas da astronomia, de pessoas que, sim, estavam buscando entender o que seria essa estrela de Belém. E aqui a gente tem um exemplo de um colóquio que aconteceu em outubro de 2014, na Universidade de Groningen, nos Países Baixos. E ali nesse colóquio eles estavam comemorando os 400 anos de fundação da universidade, e ali eles decidiram falar justamente sobre a história e pesquisas astronômicas sobre a estrela de Belém. E nesse colóquio eles tentaram ali promover uma ideia, pelo menos a mais recente, que a estrela de Belém esteja associada com alguma coisa astrológica. E eu quero mencionar em alguns minutos o que isso significa. Porque ao longo da história, diversas pessoas tiveram algumas ideias do que seria essa estrela de Belém. A primeira seria aquilo que é conhecida como a estrela da manhã, ou a estrela vespertina, que nada mais é do que o planeta Vênus. Em alguns períodos do ano é possível enxergar essa estrela. Ela é muito brilhante e basicamente é um planeta Vênus, o planeta que está mais próximo do Sol, depois da Terra. E esse planeta, por conta da sua atmosfera, faz com que ele seja muito brilhante. Às vezes você consegue enxergá-lo, inclusive durante o dia. Mas
Por que esse planeta não é um candidato para essa estrela de Belém? Porque planetas têm um movimento bem definido. E até os antigos astrônomos, eles usam os planetas nas astrologias, em horóscopos. Mas essa estrela, segundo o relato bíblico, ela parava, ela ia e voltava, e então esse não é um bom candidato. O segundo candidato que eu quero mencionar são os cometas, e esse foi um exemplo de um cometa que apareceu no ano passado, e foi inclusive visível aqui da Andrews. E esse cometa, ele é bem interessante, cometas em gerais, porque eles têm essa cauda, como você pode ver nessa representação aqui, e inclusive essa pessoa, talvez ela foi influenciada por Orígenes, que ele afirmava que essa estrela talvez foi um cometa. E os cometas têm uma característica, é de que eles mudam de lugar no céu. Então você pode ver ali no canto direito da tela, que esse cometa está mais próximo do horizonte, e assim como você vai mais para a esquerda da tela, você vai vendo que os dias vão passando, e ele vai ficando mais alto no céu. Então, isso é um indicativo de que talvez um cometa fosse isso. Entretanto, os cometas eles não são visíveis apenas numa região local, eles são visíveis em todo o hemisfério. E nessa época, provavelmente, astrônomos lá da China, a gente sabe que os chineses eles têm um registro histórico de fenômenos no céu, e a gente não encontra nada disso ali. Então, talvez esse evento aqui dessa estrela de Belém fosse mais restrito à região ali do Oriente Médio, realmente. Então, essa não pode ser um evento. E, aliás, cometas são periódicos. Um exemplo disso é o cometa Halley, que tem um período de 75 a 76 anos. E quando a gente coloca todos os cometas que a gente conhece, não tem nenhum que se ajusta com a data aproximada do nascimento de Jesus. Talvez uma que é a mais famosa de todas, antes dessa que foi proposta mais recentemente, é de que a estrela de Belém, seria uma conjunção. E o que é uma conjunção? A gente conhece os eclipses, quando um objeto passa na frente do outro. Por exemplo, a gente tem o eclipse do Sol, quando a Lua passa, na nossa perspectiva, na frente do Sol. Mas as conjunções são quando dois objetos eles ficam muito próximos um ao outro. Essa aqui é um exemplo. Então, a gente tem ao longo de diversas datas, mais ou menos agora em dezembro de 2020, aconteceu isso. Então, você tem ali o planeta Saturno e o planeta Júpiter. E eles foram, nessa data específica, eles ficaram tão próximos que ali no dia 21 de dezembro de 2020, você, por um ou dois dias, você não enxergava os dois planetas separados, a não ser que você fizesse o uso de um binóculo. Então, algumas pessoas interpretam esse fato de uma grande conjunção que acontece, que é muitíssimo rara, como de um ou até mais objetos astronômicos, como, por exemplo, isso que aconteceu em 2009, onde você tem esses dois planetas, Júpiter e Mercúrio, e a Lua, como sendo um indicativo da estrela de Belém. Entretanto, isso não faz jus ao texto bíblico, porque o texto bíblico fala apenas de uma estrela. E, além do mais, como esse conhecimento da astronomia era bastante conhecido na época, eles conheceriam que isso era apenas um evento natural, que realmente acontece. E uma conjunção, ela acontece por um pouco de tempo, só alguns dias, enquanto que eles tiveram que andar muitos e muitos dias para chegar do Oriente até Jerusalém. Então, essa não é uma boa teoria. E aqui,
agora tem sido mais propagada como sendo a estrela de Belém, é um conjunto de fatores que levou aos magos entenderem como o nascimento de Jesus. Então, isso é uma coisa um pouquinho avessa a mim, uma pessoa que estudou um pouco mais a fundo a academia. Esse é o horóscopo de que eles entendem de como seria, na verdade, o mapa astral do nascimento de Jesus, na data específica onde esses autores propõem que Jesus nasceu. E se vocês olham ali, então você tem o zodíaco, mas ali no cantinho, perto ali onde está a letra E, que marca o leste, você tem vários pontinhos dentro. Cada pontinho daquele é a representação de um planeta do sistema solar. Eles usam aquela representação. E ali você tem a representação da constelação de Áries. Então, usando esse conhecimento de astrologia, um autor, Michael Molnar, em 1999, propõe que justamente isso é o que aconteceu, e por conta desse fenômeno, os magos do Oriente entenderam, não, então, um novo rei nasceu em Jerusalém, e esse rei é o rei dos judeus, e assim eles vão e saem. Mas isso talvez seja ler muito mais do que o texto bíblico quer dizer, e talvez fazer uma extrapolação ainda mais do que está acontecendo ali. Talvez se a gente ler um pouquinho mais com detalhes o texto bíblico, nós podemos perceber que muitos milagres aconteceram nesse tempo. Quando um anjo chega para uma menina, para uma mulher, e diz assim, olha, você vai ter um filho. Mas ela diz, mas eu nem sou casada. E diz, não, mas isso vai acontecer. Depois, o noivo dela, ela estava prometida para se casar, o noivo diz assim, olha, não, eu não posso te aceitar, como é que está acontecendo uma coisa dessa? Um anjo aparece em sonho para ele, depois pastores vêm e dizem que anjos apareceram para eles, talvez uma estrela, que seja apenas um fenômeno natural, seja um ponto distoante de toda esse entendimento. E faz sentido entender realmente que isso foi um evento sobrenatural, onde essas pessoas, esses magos, seguiram a essa estrela. C.S. Lewis, no livro Milagres, tem uma citação muito interessante. Ele diz assim, nada pode parecer extraordinário até que você tenha descoberto o que é ordinário. A crença em milagres, longe de depender da ignorância das leis da natureza, só é possível na medida em que essas leis são conhecidas. Essas pessoas, esses magos, foi somente porque eles conheciam o movimento das estrelas ao longo dos anos, é que eles puderam identificar uma coisa diferente ali, uma anomalia, algo que identificava ou indicava algo mais de um simples fenômeno natural, algo que iria mudar a história da humanidade, que literalmente ia dividir a nossa história entre antes e depois. Quero apontar para vocês uma coisa interessante no texto, que está em Mateus capítulo 2, verso 2, que diz assim, que esses reis do Oriente, esses magos do Oriente, eles sabiam especificamente que estrela era essa. Eles entendiam que essa era a sua estrela, a estrela do Messias. Mas como eles podiam saber isso? E esse é o ponto que eu quero reforçar e enfatizar nesse sermão. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós observamos uma profecia dada por Balaão sobre uma estrela que viria e que essa profecia indicaria o Messias.
Quero convidar vocês a ler comigo Números, capítulo 24, dos versos 15 ao 17, que diz assim: Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. E ele continua dizendo: Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Talvez essa seja a profecia que eles identificaram ali. Aliás, essa menção de que uma estrela procederá de Jacó e está associada com o cetro, talvez lembre da profecia de que Jacó falou aos seus filhos. Ao abençoar os seus filhos, ele diz assim que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Nós notamos aqui realmente que essas pessoas, os magos, conheciam a Bíblia. Eles entendiam que sim, havia uma estrela que foi predita há muito tempo atrás e que a data, que o momento específico já tinha chegado para a vinda do Messias. Quando nós vamos para Daniel, eu não vou me alongar nessa profecia, mas Daniel capítulo 9 fala sobre a data de quando o Messias viria. E é muito provável que eles tenham conhecido disso. Quando nós observamos, de novo, o mesmo mapa anteriormente, Petor ficava nessa região do Oriente. E Suzã, que foi justamente o lugar onde Daniel estava quando ele escreveu a profecia de Daniel 9 e teve a experiência toda de orar a Deus e o anjo revelar a ele a interpretação da profecia, se passa nessa mesma região. Ali no primeiro século, a língua franca, hoje a língua franca é o inglês, mas naquela época era o grego. A Bíblia, o Antigo Testamento, já havia sido traduzido há muito tempo para o grego. Eles conheciam as profecias e é muito provável que ao estudar também a natureza e observar aquele fenômeno diferente no céu, eles se voltassem para estudar as Escrituras Sagradas e assim entender que justamente haveria um Messias e de que esse Messias havia chegado. Quando nós olhamos para essa profecia, nós entendemos que Jesus Cristo viria realmente e de que eles, ao pararem o que estavam fazendo, eles pudessem vir e seguir a estrela. Não foi somente olhar para o céu e dizer assim, não, espera aí, eu vou deixar tudo o que eu tenho. Na verdade, eu vou levar um pouco do que eu tenho como presente para esse Messias e vou direto. Não. Eles tiveram que pesquisar, que estudar a palavra de Deus. O que nos impede hoje de seguir essa estrela também? Ao observarmos esse sinal que aponta para a vinda do Salvador. Eu quero mostrar para vocês uma imagem e me expor aqui um pouquinho. Eu tirei essa foto faz bastante tempo, quando eu estava em Porto Alegre. E essa foto, tem uma outra parte da sala, esse é o Laboratório de Astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu não gostava de ir muito ali, porque é uma sala meio fria, você vê, não tem muita janela, mas o que você enxerga ali é bastante são computadores.
Para muita gente, talvez um laboratório de astronomia ou astrofísica estaria cheio de telescópios. Mas isso não é o que acontece hoje em dia. A pesquisa em astronomia se dá basicamente por computadores. A gente usa e coleta dados através de computadores que não estão nem ali naquele lugar. A gente operava telescópios remotamente e depois fazia análise localmente, ali em Porto Alegre, naquela época. Mas por que eu estou falando isso, justamente? Porque muitas vezes, muitos colegas meus, eles enxergavam os objetos, faziam análise, mas eles não sabiam onde é que aquelas estrelas ou as galáxias que eles analisavam estavam no céu. Não havia nenhum interesse deles, na verdade, de olhar e se debruçar num telescópio, mirar para o céu e enxergar o que está ali. Talvez a paixão era só estar ali diante de um computador e resolver e executar alguns comandos e fazer análise de dados. E, ok, isso você consegue fazer em astronomia. Mas isso, pensando um pouco e refletindo ao preparar esse sermão, eu fiquei pensando que muitas vezes isso também se compara a nós, que nos dizemos estudantes da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus. Eu perguntei para alguns alunos meus o que significaria, por que algumas pessoas elas não passam tempo hoje observando o céu noturno, e muitas delas falaram que primeiro era por conta da poluição luminosa. As pessoas vivem em regiões muito cheias de luz. Ou talvez é a tecnologia, você tem um computador ali, você passa tempo no computador. As pessoas antigamente precisavam olhar para o céu para usar as constelações como calendários e tudo mais. E hoje a gente não precisa disso. Ou talvez há simplesmente uma desconexão com o céu. Para mim, eu não me importo, eu não quero saber o que está acontecendo. E muitas vezes, talvez isso também seja de maneira similar, porque muitos de nós, cristãos, não passamos tempo com a palavra de Deus. Talvez pareça que as coisas estão tão distantes, a gente tem tanta facilidade, a gente tem tantos recursos à nossa disposição, muitas tecnologias, que talvez tomar tempo, ler e estudar a palavra de Deus, talvez é tão difícil, dá sono às vezes. Parar e olhar para o céu, mais do que para a tela de um computador, muitas vezes, no nosso trabalho, nas nossas atividades, é necessário. Parar, refletir, estudar a palavra de Deus, escutar a sua voz, também é necessário. Talvez há muito ruído ao nosso redor, muito barulho, muita coisa acontecendo. A gente precisa parar e descansar, para tomar tempo para falar com Deus. Deixar um pouquinho de lado as tecnologias, as facilidades. Assim como olhar para o céu. Tudo bem que agora no inverno é um pouquinho desafiador, mas ainda assim, isso nos mostra e nos dá propósito, e nos identifica. A gente não está só correndo uma vida louca atrás de terminar uma graduação, uma pós-graduação, trabalhar, cuidar da nossa família. Existe algo muito mais além. E quando passamos tempo com a palavra de Deus, o Deus da Bíblia também dá significado e sentido à nossa vida. Eu quero terminar a reflexão de hoje com esse texto. O Salmo 119, verso 105, é bem conhecido, e ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Assim como os magos do Oriente tiveram a sua vida transformada ao pesquisarem as Escrituras, porque não deixamos também que a palavra de Deus, a luz de Deus, transforme as nossas vidas? Porque não dedicamos tempo, talvez de manhã,
à tarde, 5 minutos, 10 minutos, talvez você precise de meia hora ou mais tempo. Por que não dedicar tempo para que a luz de Deus possa iluminar a sua vida também? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra podemos encontrar luz para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque através da experiência desses magos do Oriente, que não somente estavam buscando alguma coisa, mas ao olhar a natureza, ao olhar a Tua palavra, eles puderam seguir a estrela de Belém e encontrar Jesus. Também, Pai, te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nesse processo, para que também possamos parar, descansar, tirar tempo, Senhor, a ler e estudar a Tua palavra. Transforma, Pai, o nosso coração. É isso que te pedimos por Jesus. Amém.